Olá, nesta aula vamos falar sobre a ferramenta Rectangular Marquee Tool, ou em português, ferramenta de seleção retangular. Esta ferramenta, como o nome indica, permite-nos criar seleções na nossa imagem, selecionar partes para que as possamos trabalhar independentes do resto da imagem. Ela está posicionada aqui na nossa barra esquerda com este ícone aqui atracejado. Ao clicarmos no ícone, na ferramenta, surge a legenda que nos mostra ali entre parênteses que a tecla de atalho é a tecla M. Previamente fui buscar esta imagem da minha gatinha, já agora apresento aqui a minha gata, Lady, está a dormir, se calhar tenho que falar baixo para ela não acordar. Tenho aqui esta imagem e quero fazer uma seleção, portanto, selecionar uma parte de uma imagem. Tenho aqui a ferramenta selecionada, portanto basta-me para isso manter o botão esquerdo pressionado e mover o rato na direção desejada até efetuar a seleção. Neste caso vou optar por selecionar aqui o olho e fico com uma área de seleção definida. A partir do momento em que tenho uma área de seleção definida, posso depois interagir com ela, por exemplo, através do menu Edit e chegar aqui, fazer cut, cortar ou copiar, por exemplo, cut, corto aqui este bocado. E agora posso vir outra vez ao Edit, fazer Paste, e neste caso colar, e colar aqui o bocado que cortei daqui, digamos assim, e reposicioná-lo. Ele automaticamente cola num novo layer, posso mover numa nova camada, posso movê-lo independentemente da outra imagem e reposicioná-lo onde bem entender. Vou voltar um pouco atrás, não tenho necessidade de estar agora a trabalhar aquela questão do bocado cortado. Tendo esta área de seleção, e aqui também selecionada a ferramenta de seleção do Rectangular Marquee Tool, tenho aqui as opções relativas a esta ferramenta. Neste momento está selecionada a ferramenta de nova seleção, mas tenho aqui outras opções. Esta, por exemplo, permite-me adicionar a esta seleção outras seleções que eu faça. Portanto, se eu selecionar aqui um novo bocado, vou juntar à seleção anterior e este novo bocado que selecionei. Então, voltando aqui a adicionar, volto a adicionar um bocado. Esta opção aqui permite-me subtrair a seleção. Se eu deixar aqui o rato um pouco, ele vai mostrar a legenda, subtrair da seleção. Portanto, estes bocados que eu criei há pouco são indesejados, portanto posso chegar aqui e voltar a tirá-los. Não quero estes bocados, vou voltar a manter a seleção mais ou menos a que tinha. Posso ainda retirar aqui outro bocado para vermos o efeito. Este ícone aqui é que pode gerar um pouco mais de confusão, mas no fundo é muito simples. Intersect with Selection. Este ícone serve para que, ao criarmos outro ponto de seleção aqui, ele apenas vá selecionar os pontos de interseção entre estas duas seleções que estamos a criar. Portanto, já existe aqui uma. Espera aí que eu falhei aqui. Vou criar aqui uma nova seleção e agora vindo buscar aqui a seleção de interseção. Ao criar aqui uma nova, apenas vai ficar selecionada a parte onde estas duas seleções se interseccionam, que no fundo a parte comum entre elas as duas era este quadrado. Se eu criar aqui uma nova seleção, portanto só metade de baixo daquela seleção anterior que eu tinha feito é que vai ficar marcada, porque era a única parte comum entre as duas áreas de seleção. Esta opção aqui de Feeder serve para selecionar os cantos arredondados. Portanto, selecionando aqui uma área, verificamos que os cantos são retos, mas alterando aqui, por exemplo, para 15 pixels, aliás, nem precisamos escrever os pixels, basta só escrever o número, a próxima seleção que fizermos vai ter os cantos arredondados no valor de 15 pixels. Aqui no estilo podemos selecionar se a nossa... Vou passar aqui a 0. Aqui no estilo podemos definir se o nosso tipo de seleção é normal, é fixed ratio ou fixed size. Normal é esta que temos vindo a usar. O fixed ratio, ele aqui pede-nos para metermos a proporção, tendo que
a proporção de 1 por 1 vai nos obrigar sempre a fazer um quadrado, independentemente do movimento do rato. Portanto, a proporção 1 por 1 é um quadrado. Se pusermos 1 por 2, naturalmente irá dar um retângulo, porque é a proporção 1 por 2. Portanto, 1 de largura por 2 de altura. E assim sucessivamente podemos escolher a proporção que quisermos. No Fixed Size, definimos um tamanho específico, por exemplo, 64 pixels de largura por 64 pixels de altura. Com este tipo de seleção não precisamos de fazer um movimento de arrastamento do rato para criar a seleção, uma vez que o tamanho já está definido. Ele vai ser 64 por 64, portanto basta chegarmos à zona que queremos e clicarmos no rato e ele automaticamente cria a seleção com o tamanho predefinido. Se chegarmos aqui e metermos 200 pixels por 200, ele, ao clicarmos no rato, ele vai criar uma área de seleção de 200 por 200.